Estimados amigos, camaradas, a 2 horas do encerramento oficial da campanha das eleições legislativas do dia 5 de junho, queremos começar por dizer que belo comício este, que bela manifestação de força de uma CDU a crescer e a avançar. Tivemos, para chegar aqui, fazer muita ação, muita intervenção, muita luta. Quando estas eleições foram convocadas, nós sabíamos que íamos encontrar uma realidade bem complexa e difícil. Sabíamos da força da ideologia das inevitabilidades. Sabíamos da campanha que fizesse acreditar aos portugueses que os partidos e os políticos eram todos iguais. Sabíamos dos fenómenos de resignação, de conformismo e de desespero que se abateu sobre muitos e muitos portugueses. Sabíamos isso, para além de saber da força da ideologia dominante, com os seus valores dominantes, que não íamos ter uma tarefa fácil. E, no entanto, esta CDU, marcando a diferença, foi para o terreno e os primeiros adversários que teve de combater foram as inevitabilidades, a resignação, o conformismo e até o medo, levando a que muitos portugueses voltassem a acreditar de novo, sentissem a necessidade de continuar a sua luta pelos seus interesses e direitos, pelo seu futuro. E realizamos uma campanha ímpar, diferente de qualquer outra. Muitas vezes, por força dos holofotes, só se destaca esta ou aquela iniciativa da CDU, tendo em conta particularmente os principais dirigentes dos 2 partidos que fazem parte da coligação. Mas a verdade é que nós sabíamos que no terreno, que nas empresas, nos locais de trabalho, nas ruas, onde fosse possível conversar, ouvir, lá estavam milhares e milhares de ativistas, militantes da CDU, que foram autênticos candidatos, construtores do resultado da coligação democrática unitária. E iniciamos esta batalha num quadro em que procuraram confrontar o povo português com factos consumados, com o facto consumado da aplicação da receita da troika estrangeira, subscrita pelo Troika Nacional do PS, PSD e CDS. Queriam, depois de tentativa falhada de nos levarem para o pântano do conformismo, da aceitação, da capitulação, na tentativa de legitimar o que era ilegítimo, de credenciar quem não tinha direito a essas credenciais, quando nós afirmamos não negociamos com essa troika estrangeira
porque em Portugal continuam a mandar os portugueses, têm poderes legítimos e é com esses que a CDU, que o PCP e a CDU dialoga, propõe, confronta. Queriam que nós fôssemos habitar o pântano onde eles se encontram neste momento. Não, lá fomos para este combate, denunciando os conteúdos desse programa, desse acordo vergonhoso, desse acordo que constitui uma ofensa, uma agressão aos trabalhadores e ao povo português. Quiseram escondê-lo até à última. Os três partidos que foram lestos a assinar, depois na campanha eleitoral, nem uma palavra sobre os seus conteúdos, nem uma informação e um esclarecimento aos portugueses. Sabíamos que era um ato de má consciência, era um ato pouco digno, mas nós não nos calamos. E nesta batalha eleitoral denunciamos aquilo que eles pretendiam fazer e pretendem fazer. Em relação ao tal empréstimo, para quem vai? Para onde é que vai o dinheiro? Dissemos claramente e provamos que o tal empréstimo não se trata de uma ajuda a Portugal, aos portugueses. Não se trata de nenhuma ajuda para lançar o país no crescimento e no desenvolvimento. Não se trata de nenhum empréstimo para apoiar os pequenos e médios empresários. Não se trata para que haja mais justiça social em Portugal. Não. Aquele dinheiro que aí está, daquele que sobra dos juros que teremos de pagar, vai direitinho para a banca, para aqueles que tiveram responsabilidades particulares na crise financeira que se abateu no nosso país e em vários países da União Europeia. Queriam que nós calássemos. Queriam que nós silenciássemos o facto de, nesse acordo, nesse programa, estar lá aquilo que constitui a maior ofensiva das últimas décadas. Lá está que os trabalhadores portugueses têm de ver congelados os seus salários, que os reformados e pensionistas têm de ver congeladas e desvalorizadas as suas pensões e reformas. Lá está o aumento brutal dos impostos, do IVA, do IRS, de outros no plano da habitação como o IMI. Lá está o corte nos subsídios sociais, designadamente o subsídio de desemprego. Lá está a proposta radical da alteração da legislação laboral, designadamente em relação à possibilidade de despedir mais barato e mais facilmente. E lá está esta ideia que culmina nesse memorando, que é: isto é assim, não é para resolver nenhum problema nacional. Contem os portugueses que no final do ano 2013, aquilo que esse programa propõe é que haja mais recessão, que haja mais desemprego, admitindo que 1 milhão de trabalhadores possa ficar nessa situação, agravando todos os nossos problemas estruturais, os nossos déficits, desde o déficit das contas públicas, o problema da própria dívida, agravando o déficit agroalimentar, o déficit energético, dos transportes e comunicações. Lá está isto, camaradas. Ou seja, não se trata de ficar pior agora para ficar melhor em 2013. Trata-se, de facto, de ficar pior agora para ficar ainda pior em 2013. É por isso que vocês verificaram que os três partidos, sem nunca referir estas malfeitorias, limitaram-se aos arrufos, às zangas, ao ataque fulanizado entre eles, não discutindo conteúdos, não discutindo que programa futuro
do próximo governo, mas discutindo apenas quem é que vai ser o executante desse mesmo programa já determinado pela troika estrangeira. Como receiam que não funcione a alternância que marcou a nossa vida política nos últimos 30 anos, aí estão eles a pensar que se não chegar um, que seja dois, que se não chegar dois, que seja três, mas sempre, sempre para salvar a política direita e não para salvar o país da situação em que se encontra. Mas é tempo também de afirmar, seja a um, seja a dois, seja a três, quando partirem para a ofensiva contra os trabalhadores e os seus direitos, contra os reformados e pensionistas e as suas reformas, contra o nível de vida das populações, lá encontrarão com certeza a força da luta social, a força daqueles que forem flagelados por essa mesma política, incluindo alguns que ainda vão de forma enganada votar nelas. Temos a certeza, com um, dois ou três, terão pela frente a luta dos trabalhadores e do povo português perante cada medida concreta, perante esse programa comum do PS, PSD e CDS. Sim, camaradas e amigos, assumimos essa crítica frontal, assumimos a denúncia do que pretendem fazer, mas não ficámos por aqui. A CDU foi a força eleitoral que apresentou uma proposta alternativa, uma política alternativa para Portugal, designadamente em relação à questão da dívida, em que nós insistimos para que não nos aconteça o mesmo que está a acontecer na Grécia, que é tempo de renegociar os prazos, os montantes, os juros dessa dívida, designadamente aquela dívida que resulta da especulação, do saque, do roubo dos especuladores que olham para o nosso país como para uma presa fácil para os seus desígnios. Sim, renegociar, apelar à convergência de países que se encontram na mesma situação que Portugal e procurar fundamentalmente dar uma resposta estratégica de fundo para a sociedade portuguesa. Propomos aumento da produção nacional. Nós temos que produzir mais para dever menos. Nós temos que criar mais riqueza para distribuí-la melhor. É pelo desenvolvimento económico, pelo crescimento económico, que nós resolvemos o problema do desemprego em Portugal. É pelo crescimento e desenvolvimento económico que nós encontramos respostas para os nossos déficits estruturais, seja em relação aos nossos recursos naturais, seja em relação à agricultura, seja em relação ao mar, seja em relação à nossa indústria. Aí, sempre, mas sempre, demonstramos que Portugal não é um país pobre, que Portugal tem saída, que é possível sair da crise, desde que haja a ruptura e a mudança com esta política desgraçada a que estamos a assistir. Uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores, os seus salários, os seus direitos, que valorize as pensões e as reformas, que crie condições para apoiar as pequenas e médias empresas, a pequena e média agricultura, os pequenos comerciantes, vítimas desses poderosos
dessas grandes superfícies que hoje os seus donos aí estão a demonstrar sem tibiezas de que lado se encontram. Do lado dos partidos da Troika, do lado da direita, porque sabem que são eles que os ajudam a explorar e a levar à ruína esses pequenos e médios empresários, comerciantes, que hoje não sabem o que é que há de fazer à vida. A CDU tem propostas de facto diferentes na afirmação do desenvolvimento, na afirmação da nossa soberania. E isso dissemos, mesmo que muitas vezes fôssemos silenciados. E por último, camaradas, a CDU foi também portadora da força, foi a força portadora da esperança e da confiança. Quando tudo convidava a desistir, quando olhávamos para um português que considerava que não valia a pena, ali está a CDU a dar ânimo, confiança, demonstrando que sim, vale a pena lutar por Portugal mais justo, mais solidário e mais desenvolvido. Sim, camaradas, com confiança, porque de facto, quando temos esse sentimento, lembramo-nos quantos homens, mulheres e jovens não lutaram conosco em torno de interesses e direitos concretos, por melhores salários, por melhores reformas e pensões, pela defesa dos serviços públicos, em lutas poderosas, esses que lutaram conosco no passado recente, que viram que esta CDU era a única força amiga que os acompanhava, que era solidária com elas. Nós dizemos, juntem a vossa luta ao vosso voto, votando na CDU no dia 5 de junho. Juntem o voto à luta que vão ter de travar, porque de facto eles têm uma pressa danada em aplicar o tal memorando. Querem rapidamente e em força corresponder aos prazos draconianos que a troika estrangeira impõe. Vamos ter de lutar muito, camaradas, muito, mas então a melhor forma de dar força à luta é também, no dia 5, dar mais força à CDU. Do que estamos a tratar é da eleição de deputados, como já aqui foi dito. Ao contrário do que querem fazer crer o povo português. Não há eleições para primeiro-ministro, não há eleições para governo, há eleições para 230 deputados. E quando nos dizem, mas vocês não vão lá, vocês não chegam lá, é preciso lembrar, nós já lá estamos. Nós estamos lá, precisamos é de mais deputados, mais força para corresponder a esse objetivo de dar mais força à luta. Confiança nesta força séria, com uma só cara, com uma só palavra, que nunca traiu aquilo com que se comprometeu em anteriores batalhas eleitorais. Sim, falámos verdade. E hoje, olhos nos olhos, podemos ir para o terreno, lembrar isso aos portugueses. Cada voto que decorreu para a CDU há 2 anos atrás foi um voto respeitado, certo e seguro de não ser traído. Hoje dizemos outra vez a esses portugueses, votem na CDU. A mais portugueses,
votem na CDU, porque será um voto respeitado, de compromisso assumido perante as situações que se colocarem. É que esta CDU fez uma opção de fundo, não a mais fácil. A CDU colocou-se do lado de quem trabalha, do lado dos que menos têm e menos podem, naturalmente contra os poderosos, contra as grandes fortunas, contra os grandes grupos económicos, contra a alta finança. Fizemos esta opção e pensamos que bem, porque é assim que as coisas se definem no plano da opção política de cada força. E é por isso, camaradas e amigos, com a consciência das dificuldades que aí vêm, das muitas lutas que temos de travar, que nós continuamos confiantes que um dia há de haver ruptura e mudança nesta situação que vivemos. Aqui nesta praça, a Camões deu o nome, cantava ele num soneto: todo o mundo é composto de mudança, assumindo sempre novas qualidades. É uma visão dialética da vida. Também nós pensamos que todo o mundo é composto de mudança, que mais tarde ou mais cedo essa ruptura, essa mudança se há de realizar para bem de Portugal e dos portugueses. Viva a CDU! Viva Portugal!